A primeira grande lição do livro de Jó fala a respeito de aceitarmos a nossa humanidade. Durante todo o capítulo 3 do livro, Jó começa a manifestar a sua dor e a sua fraqueza perante ao dia mau. Na lição de número 5, nós vamos estudar o lamento de Jó e o que podemos descobrir e aprender com as palavras do protagonista. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. O texto base que sustenta a lição de hoje se encontra em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Aqui, nas nossas aulas, como de costume, eu apenas vou destacar um dos versos. Nesse caso, eu fico com Jó, capítulo 3, versículo 25. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanhar no versículo-chave da lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 3, somente o versículo de número 25. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Antes que a gente comece, propriamente dito, com o estudo da aula de hoje, eu preciso te dar dois avisos. O primeiro aviso é que você vai reparar que o número de referências vai estar limitado a Jó capítulo 3. Isso acontece porque a gente está utilizando um personagem, no caso, uma figura específica do texto, tá bom? E como vocês já viram nas primeiras aulas, o livro de Jó tem algumas características próprias, algumas características singulares. Então, as referências vão acabar sendo limitadas apenas a Jó capítulo 3. Por isso, eu vou recomendar a você que durante a aula, se você puder, é claro, mantenha Jó capítulo 3 aberto, porque nós vamos caminhar em cima do texto. A segunda coisa que eu quero te informar, antes que a gente comece aqui de forma definitiva, é que eu não vou seguir a divisão da revista, eu não vou seguir o caminho didático que a revista utilizou, que o autor da aula utilizou. Isso acontece porque eu mudei o sistema. Eu não estou utilizando o corte deles, porque eu vou apenas trabalhar com um versículo-chave. Nesse caso, o versículo 25. Para mim, já é o suficiente. Mas se por acaso você tem a revista, não se preocupe. Eu vou continuar atingindo tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos da aula de hoje. Tudo bem? Explicado isso, vamos dar início então à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, o estudo propriamente dito. Você já reparou, sendo um estudioso da Palavra de Deus, né, um meditador aí daquilo que Deus nos ensina através da Bíblia, você já vai ter reparado que em muitos momentos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você vai ter registros de emoções humanas, de lamentos humanos, tá certo? Tanto os salmistas, quanto profetas, quanto até mesmo os reis de Israel, em grandes momentos de dificuldade, vão externar as suas dúvidas, a sua ira, a sua indignação, ou até mesmo a sua dor e o seu sofrimento, através dos seus textos bíblicos, através dos textos ali que vão fazer parte da reunião sagrada dos livros que nós temos na Bíblia. Isso permanece porque existe um objetivo para que essas coisas estejam nesses livros. O primeiro grande objetivo de Deus permitir que esses trechos estejam dentro do cânon é porque é necessário que o homem compreenda que mesmo ele sendo guardado por Deus, mesmo ele sendo amado por Deus e protegido pelo Pai, ele ainda está sujeito a fraquezas humanas, porque ele ainda é um ser humano. Então, esses trechos de indignação, de reclamação, de lamento, eles vão permanecer dentro da Bíblia, porque tem um ensinamento em cima disso e nos ajuda a permanecermos na fé, mesmo quando os nossos sentimentos acabam aflorando mais do que necessariamente a nossa fé.
Então existe um objetivo bem claro do porquê as lamentações, o choro ou o sofrimento de personagens bíblicos acabam aí dentro do contexto de toda a Bíblia. É para que você e eu entendamos que estamos sujeitos sim a fraquezas humanas, por mais que sejamos tementes a Deus, por mais que sejamos fiéis a Deus, ainda estamos sujeitos a nos entregar a esses sentimentos humanos. Tudo bem? Ah, Manuela, se isso acontece, por que a gente vai acabar limitado ao capítulo 3 de Jó? Se você reparou nas primeiras aulas, eu disse para vocês, eu ensinei a vocês pela misericórdia, que o livro de Jó tem características singulares. E essas características singulares é que vão destacar o texto de Jó como um texto único e principalmente como um texto sapiensal. A estrutura, né, o estilo poético, o estilo de prosa, né, o estilo gráfico que vai ser, o estilo literário que vai ser utilizado no livro de Jó, vai ser um estilo muito diferente dos outros estilos que nós vamos encontrar durante toda a leitura da palavra de Deus. E por isso, o lamento de Jó vai acabar sendo destacado de uma forma diferente e como uma coisa única, tá certo? Entendido isso, por que eu escolhi o versículo 25 como versículo-chave? O versículo 25, além dele resumir todo o lamento de Jó, ele também acaba explicando para Jó, que não vai entender muito bem, porque ele vai precisar de 42 capítulos para chegar à conclusão, por que ele ainda permanece em um estado de provação, mesmo ele não tendo negado a Deus. O versículo 25 mostra a origem da provação de Jó, da permissão da provação de Jó e principalmente resume tudo aquilo que Jó faz durante o seu momento de lamentação ou de lamúria, dependendo aí do que você preferir, tá certo? Então, vamos analisar o versículo 25 e do versículo 25 nós vamos espalhar por todo o texto. O versículo 25 não é o versículo-chave que escolhido de forma aleatória, como eu já disse para vocês. O versículo 25, ele apresenta duas coisas de extrema importância. O primeiro, ele apresenta um sentimento. E segundo, ele apresenta um estado. Se você voltar no versículo 25, você vai entender que Jó vai falar: o mal que eu temia me sobreveio. Aqui caracteriza o primeiro sentimento, um sentimento de medo. E segundo, ele apresenta o seu estado, que é um estado de sofrimento. Vamos separar então o que é medo e o que é sofrimento, para que você entenda a importância desse versículo. O medo, ele é um sinal de incerteza em qualquer tipo de relacionamento. E quando o medo não é dominado, quando o medo não é medido, quando o medo não é controlado, ele paralisa o homem e isso acaba o impedindo de prosseguir e de superar as suas dificuldades. Como eu já disse para vocês, em toda a Bíblia vai ficar muito claro que Deus não gosta de covarde. Covarde é aquele que não supera o seu medo, que não prossegue mesmo tendo medo. Entenda, todo ser humano vai sentir medo. Medo de um bicho, medo de uma situação, medo da morte, medo de perder alguma coisa ou até mesmo de perder alguém. O medo faz parte da construção humana, faz parte dos sentimentos humanos, tá? E isso não é retirado de nós, mesmo quando nós nos convertemos. Não, o medo ele permanece ali. A diferença é que quando nós nos convertemos, nós temos uma força a mais para nos ajudar a superar os nossos medos, os nossos temores mais aguçados. Então, o medo é algo que paralisa o homem quando ele não é dominado, quando ele não é controlado. A segunda coisa que nós tratamos aqui é o sofrimento. O que é sofrimento? O sofrimento é um estado que causa profunda inquietação. Ele tira o homem da sua zona de conforto e o obriga a reavaliar o seu caminho. O sofrimento,
ele é inerente ao homem. Manuela, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o sofrimento, ele é inevitável. O homem, ele não veio para sofrer, ele não foi criado para sofrer. Mas por causa do pecado, uma das consequências do pecado é que o homem venha a experimentar o sofrimento. Então, Jó, no versículo 25, apresenta ali o quê? Primeiro, que ele tinha medo. E esse medo acabou lhe causando um estado de sofrimento. Tudo bem? Jó, nesse versículo, ele vai resumir toda a sua lamúria em um único padrão, tá? Ele acaba deixando transparente aí toda a sua humanidade e, consequentemente, ele vai demonstrar a sua fragilidade. Nesse capítulo, o protagonista manifesta-se pela primeira vez, expressando toda a sua agonia e desespero, mostrando em suas palavras honestidade e caracterizando uma luta que ele estava travando consigo mesmo para manter a fé e a esperança em Deus. Por isso, o capítulo 3 vai exigir um estudo mais atencioso às palavras de Jó. É com esse intuito, né? É com o intuito ali de demonstrar, de extravasar os seus sentimentos, que Jó vai seguir uma sequência. Primeiro ele começa amaldiçoando, depois ele passa por um processo de reclamação, por fim ele chega ao questionamento ou à indagação, né? O lamento dos porquês, se assim a gente pode chamar, e no final ele acaba externando a origem do seu problema, a origem da sua dificuldade, tá certo? Então agora a gente vai analisar 2 pontos importantes do texto. E por isso eu vou pedir que você mantenha-se atento ao versículo 4 do capítulo 3. Quando ele fala assim: converta-se em trevas. O capítulo 1, Jó começa... No capítulo 1 não, mas no versículo 1, Jó começa com uma grande... ele acaba externando com muita impetuosidade o seu sentimento. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Então ele começa amaldiçoando. Entenda bem, ele não amaldiçoa Deus, ele não está amaldiçoando ninguém. Ele está amaldiçoando o dia que nasceu por um motivo. Quando ele faz isso, ele demonstra um desejo fora do normal de ser riscado da história. Ele vai deixar claro do versículo 1 ao versículo 10 que é melhor a inexistência do que experimentar o sofrimento que ele estava passando. Para Jó, o sofrimento que ele estava vivendo era tão terrível, que ele não reclamaria se sua mãe tivesse sofrido um aborto espontâneo, como aparece aí no versículo 16, tá? Ou seja, para ele, a morte era preferível, era melhor do que encarar a vida em sofrimento. Então, vamos lá. Ele foi extremamente dramático aqui. Se nós observarmos, voltarmos lá atrás, nós vamos ver que realmente o sofrimento de Jó foi um sofrimento exorbitante. Ele perde tudo, depois ele perde os filhos, depois vem doença, depois ele ainda tem que dar um suporte emocional para a esposa, que também não estava bem. Então, os amigos dele daqui a pouco vão começar a confrontá-lo. Então, ele está passando realmente por um estado de agonia permanente, né? Porque ali as feridas estavam incomodando. Então, o sofrimento aqui está provado que causa uma inquietação. E essa inquietação vai se transformar em agonia. Então, ele vai passar a desejar a morte. Observe bem, Jó deseja a morte, porém Jó não busca a morte. Tanto é que no texto fica claro que depois ele vai perguntar por que ele nasceu e por que ele não morreu ainda, por que não era melhor ele ter nascido morto. Por quê? Porque Jó entende que a vida e a morte estão na mão de Deus. Então ele não tem jurisdição, ele não tem ali autonomia para decidir se nasceria ou se morreria.
mas ele deixa bem claro que o sofrimento dele é tão tremendo e tão profundo que a inexistência era melhor do que passar por esse sofrimento. O que Jó desejava, que fica ali claro entre o versículo 13 e entre o versículo 15, é que ele queria descanso do seu sofrimento. Ele utilizaria a morte como um recurso de descanso, um recurso de escape. Manuela, Jó pecou em relação a isso? Não. Jó estava apenas externando o seu sofrimento. Jó estava apenas dizendo que ele estava, desculpe o termo, de saco cheio daquilo tudo, que ele não conseguia enxergar uma saída para aquilo e que, se possível fosse, que ele morresse porque seria mais bem sucedido do que viver daquele jeito. Para ele, se ele não tivesse nascido, ele não teria passado por tanto sofrimento e não teria causado tanto desagrado ou tanto desgosto. Porque lembre-se, Jó ainda era casado e aquilo que sobreveio sobre ele também vai atingir a sua esposa, que agora é a única família que lhe resta. Então ele não causou sofrimento só para si, mas ele também estava causando sofrimento a terceiros, ele estava causando sofrimento às outras pessoas. Então aqui fica claro que quando um membro de um casamento comete algum tipo de erro ou padece algum tipo de sofrimento, ele também causa sofrimento a outra, ele causa sofrimento aos outros que fazem parte ali daquele núcleo familiar. Então, aquilo, o desespero de Jó, levou a ele a pedir, a preferir, não pedir, mas a preferir a morte. Entenda bem, Jó não pediu a morte, Jó não buscou a morte, Jó apenas preferiu a morte. E isso acontece nas nossas vidas de forma prática? Acontece. Por exemplo, se eu cortar a minha mão, o sofrimento, vai existir algum tipo de sofrimento, vai existir algum tipo de dor, mas para mim é suportável, é o suficiente. Depois eu vou lá e cuido da minha ferida. Mas para algumas pessoas, essa dor do corte é o limite do que ela possa suportar. Então, muitas vezes, quando a gente chega ao nosso limite, a gente acaba extravasando e soltando coisas que aparentemente são erradas, mas que elas apenas servem para expressar a nossa dor, a nossa ira, a nossa falta de estrutura para continuar. E aqui vem a explicação, aqui justifica-se o porquê que o autor do livro vai utilizar a poesia para destacar todo o capítulo 3. A gente sabe que não existe nenhuma forma de expressar sentimentos humanos com maior sensibilidade do que a expressão artística. Então, quando o autor escolheu a prosa e a poesia, e nesse caso ele escolhe a poesia, ele escolhe isso porque ele queria deixar bem claro para o leitor que o sofrimento de Jó era enorme, era tamanho. Ele queria que o leitor do livro, o leitor do texto, entrasse e sentisse no texto o mesmo que Jó estava sentindo, ou que tivesse pelo menos o vislumbre daquilo que Jó, do tamanho da dor e da agonia e do desespero que Jó estava sentindo. Então, quando ele utiliza a poesia aqui, ele utiliza esse estilo literário com inteligência, como estratégia para que você entenda que Jó estava vivendo ali um momento de ímpeto humano, um momento de desgaste humano, tamanho diante das suas dificuldades. Então, por isso que esse estilo literário, o estilo literário de Jó, vai alternar entre prosa e poesia, para que você entenda o que é a narrativa da história e para que você entenda aquilo que é sentimento verídico do protagonista, tá certo? Então, voltando para aquilo que Jó está sentindo naquele momento, ao ponto dele preferir a morte, ao ponto dele desejar a morte, o autor vai se utilizar
da sua sensibilidade artística, da sua sensibilidade das palavras. Então, quando nós observamos esse repente de Jó, nós podemos trazer para a nossa prática de vida. Todas as vezes em que nós vamos orar, você já deve ter percebido, ou você já deve ter reparado, que as nossas melhores orações, ou pelo menos as nossas orações mais sinceras, são justamente em momentos de crise. Então, em momentos de crise, nós estamos tão vulneráveis, que acabamos nos colocando abertos o suficiente para revelar a Deus tudo aquilo que está dentro de nós, ao ponto de algumas vezes nós acabarmos revelando a Deus em nossas orações coisas que nós nem sabíamos que estávamos sentindo. Aqui nós observamos a importância da oração. Mas, Manuela, Jó não estava orando, Jó estava apenas se lamentando. Sim, mas Deus estava presente. Em momentos de provação, Deus não se retira, eu já expliquei isso. Em momentos de privação ou momentos de crise, Deus ele apenas se coloca em oculto, mas ele não se retira da comunhão, ele não se retira da convivência com os seus filhos. Ele apenas se oculta, esperando que você chegue a um ponto determinado para que ele possa se revelar. Então aqui Jó estava apenas falando, Jó estava apenas extravasando. Deus não estava ali? Sim, Deus estava ali. E você vai vendo que do começo do primeiro versículo até o versículo 16, você sente, lendo apropriadamente o capítulo 3, que a sensação que você tem é que Jó já vai desfalecendo. Ele começa energético no versículo 1 e ele começa a diminuir a intensidade, como se estivesse desfalecendo já no versículo 26. Porque durante o seu momento de extravasar os seus sentimentos, ele já começa a trilhar o caminho de encontrar a origem do seu problema. Então, quando nós oramos a Deus e quando nós nos falamos com Deus e conversamos com Deus em momentos de crise, nós acabamos fazendo isso. Nós começamos a nossa oração com muita força, com muito poder, com muita ira muitas vezes, e no final da nossa oração o que acontece? No final da nossa oração a gente já se sente mais leve, porque a gente descarregou aquilo e jogou para fora aquilo que nos estava incomodando ou que é a raiz do nosso problema. É por isso que Jesus nos orienta a todas as vezes que a gente tiver alguma dificuldade, que a gente entre no nosso quarto, tranque a porta, nos coloquemos em secreto diante de Deus e apresentemos a Ele as nossas razões. Isso é o quê? Isso é o que Deus faz. Deus, ele quer ter um relacionamento com um homem. E eu já expliquei isso aqui várias vezes. Toda vez que existe um relacionamento, existe sinceridade, existe honestidade, existe verdade. Então, quando nós nos afastamos de tudo e nos colocamos apenas na presença de Deus e jogamos para Deus aquilo que tem nos incomodado, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus limpe o nosso coração, limpe aquilo que nos incomoda, aquilo que tem nos afastado de Deus por causa dos nossos ímpetos e nos coloque ali perante a Deus e nos preparando para sermos curados por Ele. Então, quando Jó começa, ele começa amaldiçoando. Quando ele começa amaldiçoando, ele já diminui e vem reclamando. E no final, ele já começa a indagar, ou seja, já começa a questionar, para que no final ele já venha já com a conclusão do seu problema. Ele acaba apresentando a origem do seu problema, tá certo? Mas fique bem claro aqui, eu vou repetir de novo. Jó não busca a morte. Ele apenas prefere a inexistência do que o sofrimento, tá bom? Então, entenda bem, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Jó tinha consciência disso, por isso que Jó não peca quando ele diz que ele preferia a morte e a inexistência. Lembre-se, ele desejava, ele preferia, se ele pudesse escolher, ele escolheria não ter nascido, mas ele sabe que
essa decisão não lhe cabe. Essa decisão também não cabe a você. Deus, ele te deu a vida, um dos maiores presentes que alguém pode dar para uma outra pessoa. Ele deseja que você viva. Diante de um monte de opções, ele escolheu que você estivesse aqui. Independente do sofrimento que a vida possa estar lhe causando, ele ainda permanece. Ele só deseja que, assim como Jó, você se encontre com ele e diga para ele aquilo que está te incomodando, para que ele possa começar o processo de cura na sua vida. Amém? Então vamos lá. Quando Jó começa, ele começa amaldiçoando, depois ele passa a reclamar e agora ele começa as indagações. Essa parte das indagações é a minha parte preferida, porque ela é que demonstra mais a humanidade de Jó. Depois que ele tem essa afetação, né, que ele dá ali uma estressada, preferindo a morte do que o sofrimento, Jó entra em sua verdadeira dificuldade e acaba expondo, através dos seus porquês, aquilo que ele não compreendia. Jó, em primeiro lugar, ele não compreendia porque Deus, que é o responsável pela vida do homem, permitia que essa vida se tornasse amarga e miserável. Com certeza, você, em muitos momentos da sua vida, se perguntou por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Em outras palavras, era exatamente isso que Jó estava começando a fazer. Jó, ele começa a questionar o porquê da necessidade dele ter que experimentar o sofrimento. Essa é a primeira indagação dele. Tá? Jó começa então a questionar por quê. Por que ele vai ter que passar por sofrimento? Por que esse sofrimento veio até ele quando ele se utilizou de todos os recursos ao seu redor para não passar por ele, para evitá-lo? Então Deus aqui apresenta a Jó duas coisas. Só no lamento dele nós aprendemos duas coisas importantes. O primeiro, o sofrimento ele é inevitável. Ele é a consequência do pecado do homem. Realmente, o homem não foi criado, não foi formado para sofrer, mas por causa do pecado, ele vai passar pelo sofrimento. O dia mau vem tanto para o servo quanto para o ímpio. Isso é independente dos nossos esforços. A segunda coisa que Deus nos ensina aqui é que o medo era o verdadeiro problema e a verdadeira barreira que impedia Jó de desfrutar do pleno relacionamento dele com Deus. Entenda bem, os momentos de sofrimento são inevitáveis, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que ele utiliza esses momentos de sofrimento para retirar do homem aquilo que impede esse mesmo homem de viver um relacionamento pleno com Deus. Literalmente, Deus transforma a maldição em algo abençoado. Ele transforma a maldição em bênção. O sofrimento é ruim, é desconfortável, é incômodo, é doloroso e por muitos ainda passa pelo processo da agonia profunda. Todavia, quando nós paramos de olhar o sofrimento em si e passamos a buscar aquilo que nós precisamos superar para sair do estado de sofrimento, Deus passa a se apresentar a nós e nos ajudar a sair desse processo de sofrimento. Deus utiliza a provação que todo homem passa para se revelar ao homem e dizer a ele exatamente aquilo que ele precisa mudar, aquilo que ele precisa arrancar, aquilo que ele precisa transformar para que ele possa alcançá-lo. Então aqui, no lamento de Jó, ele diz algumas coisas e nos faz refletir sobre algumas coisas. Primeiro, o sofrimento é inevitável. Segundo, o medo me paralisa. O medo é uma barreira que me impede de superar as minhas dificuldades. E eu preciso superar a barreira do medo. Segunda coisa, que eu preciso aprender a desfrutar bem o dia bom. Manuela, por que eu preciso desfrutar bem o dia bom? Primeiro, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Segundo, Jó, no versículo 26, vai deixar bem claro que ele não teve descanso.
ele não desfrutou daquilo de bom que Deus tinha dado para ele. Ele não desfrutou dos dias bons que Deus tinha dado para ele por culpa do medo. Então ele não foi plenamente feliz. Ele tinha tudo, mas ele ainda não conseguia ser plenamente feliz, porque ele não desfrutou daquilo que Deus deu. Terceira coisa que Deus nos ensina: não reclame do sofrimento. O sofrimento, ele tem um objetivo, e objetivo de bênção, objetivo de relacionamento com ele. Isso não quer dizer que não se tenha dificuldade, não quer dizer que você não vá sofrer, que você não vai sentir dor. Quer dizer apenas que aquilo de ruim pode ser utilizado como aprendizado para você se aproximar a ele. E quarta e última coisa: Jó, no momento do seu lamento, ele encontrou a origem do seu problema. E talvez, se ele tivesse tomado atenção nas suas últimas palavras, no momento do seu lamento, talvez ele tivesse revertido o quadro de forma mais rápida. Ele não entendeu que no momento da sua lamentação, do seu desgosto, o Espírito Santo de Deus trouxe para fora aquilo que estava realmente o impedindo de ser feliz, o impedindo de sair do sofrimento. E por causa disso, ele foi obrigado a permanecer por mais algum tempo. Aprenda a ouvir o Espírito Santo de Deus. Aprenda a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para fora. Isso vai poupar tempo e nos ajudar a sair do sofrimento e da provação de uma forma mais rápida. Jó, por estar tão envolvido na sua dor, estar tão envolvido no seu sofrimento, acabou não entendendo que o seu problema já poderia ter sido resolvido de uma forma menos dolorosa e menos prolongada. Espero que você tenha compreendido o que se trata o capítulo 3, o lamento de Jó. Espero que você tenha entendido por que eu me foquei apenas no versículo-chave. Espero que você tenha entendido o que é medo e o que é sofrimento. E espero também que você entenda que você não é o dono da vida ou da morte. E que Deus te deu a vida para que você possa desfrutar daquilo que Deus te deu. E não se desesperar diante do dia mau. Espero que vocês tenham compreendido, desfrutado. Espero que tenha sido uma aula edificante na sua vida, tanto quanto foi na minha. E eu desejo a você um excelente domingo. Claro, não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, porque no meio dessa gravação o meu celular caiu e eu acabei tendo que fazer um pequeno corte, se ficou alguma dúvida aí para você, por favor, não deixe de colocar aqui nos comentários a sua dúvida. Também peço para você que já é da nossa igreja e ficou com dúvida, você já sabe exatamente como me encontrar e onde me achar, tá certo? Não deixe de curtir e compartilhar. Isso nos ajuda aí a divulgar mais aquilo que Deus tem nos dado para que as pessoas conheçam o amor e a misericórdia de Deus para com o homem. Amém? Um excelente domingo para você, que Deus a todos abençoe. A paz do Senhor Jesus.